Dimitri Payet nasceu em 29 de março de 1987, na pequena ilha de Réunion, um território francês próximo à ilha de Madagascar, na África. Nos seus primeiros passos no futebol, ainda na ilha em que nasceu, Payet já demonstrava uma habilidade acima da média, e na base do pequeno clube AS Philippe, era descrito pelos técnicos como uma criança diferenciada. Payet foi convidado a jogar no maior clube do pequeno território francês, o JS Saint-Pierroise, que tinha parcerias com clubes da França continental para o desenvolvimento de jovens jogadores. E assim, em um ano de clube, o Le Havre, clube com grande histórico de formações de jogadores, convidou Payet para se mudar para a França. Mas, em 4 anos, de 99 a 2003, Payet teve uma experiência complicada na base do Le Havre. Técnicos que treinaram o jovem na época reclamavam da falta de motivação e do gênio difícil do garoto, o que acabou culminando na sua volta para a pequena ilha francesa, onde em 2004 se profissionalizou no Excelsior e jogou a primeira divisão local. Com boas atuações, um ano e meio depois, Payet recebeu a segunda grande chance na carreira, no Nantes, da primeira divisão francesa, onde o jogador, agora mais maduro, teve um comportamento profissional e boas atuações. Payet estava pronto para saltos maiores. Após o rebaixamento do Nantes em 2007, o jovem de 20 anos teve passagens com boas atuações por Saint-Étienne e Lille. Payet, então, foi comprado pelo maior clube que havia defendido até então em sua carreira, o Olympique de Marseille. Na sua segunda temporada pelo clube de Marselha, Payet se adaptou muito bem ao estilo de jogo de Marcelo Bielsa, se tornando um meia com grande visão de jogo e uma bola parada mortal. Porém, apesar da grandeza do Marseille em nível nacional, o clube vendeu Dimitri Payet contra sua vontade, por estar na época em uma fase financeira difícil. O dinheiro da Premier League falou mais alto, e com 28 anos em 2015, Payet assinava um lucrativo contrato de 5 anos com o West Ham. Na temporada 2015-16, Payet só não fez chover em terras inglesas. O jogador se tornou um ídolo instantâneo no pequeno, porém tradicional clube londrino. A equipe inglesa, que há muitos anos carecia de uma liderança técnica, parecia ter encontrado um jogador que os lideraria por muitos anos dentro de campo. No fim da temporada, Payet recebeu o título de jogador do ano da Associação de Futebol Londrino, fez parte da seleção da temporada da Premier League e assim como também recebeu o título de jogador do ano do West Ham. No início da segunda temporada, tudo parecia caminhar para mais um ano de glórias para Payet. Porém, em terras francesas, o Marseille havia sido comprado por um novo investidor estadunidense, que tinha uma visão de repatriar talentos do Marseille. E, obviamente, os olhos do clube francês se voltaram para Payet. Porém, o West Ham não facilitaria esse retorno que era desejado pelo próprio jogador. Foi aí que começou a batalha entre Payet e o clube inglês. Ele tinha um comportamento difícil e deixou claro sua intenção de não jogar pelo West Ham. Enquanto isso, os dirigentes ingleses exigiam 25 milhões de libras ao Marseille. Segundo membros da comissão técnica do West Ham, Payet ameaçava inclusive se machucar de maneira proposital, simplesmente para não ter que jogar pelo clube de Londres. A diretoria do West Ham por várias vezes tentou conversar com o jogador, inclusive pedindo que ele se desculpasse publicamente com a torcida e companheiros, pois a intenção da diretoria era manter o talentoso meia no clube. Payet foi do céu ao inferno em um ano. Era hostilizado por torcedores do West Ham nas ruas de Londres. Porém, o Marseille finalmente havia aceitado a quantia determinada pelo West Ham e o pesadelo de Payet e dos torcedores do clube londrino estava terminando. O jogador foi vendido pelo valor original que o West Ham pedia e se tornou a saída mais cara que o clube até então havia recebido em sua história. Em sua volta a Marseille em 2017, Payet se tornou uma liderança técnica do elenco. Porém, sofrendo muitas lesões, nunca mais foi aquele jogador que chocou o futebol europeu no West Ham. Recentemente, Payet esteve envolvido em 2 polêmicas. Durante a pandemia, sendo o jogador com o maior salário do clube, não aceitou a diminuição, mesmo com as dificuldades financeiras que o Olympique passava. Em 2021, com a volta das torcidas aos estádios, em um jogo contra o Nice, na casa do adversário, Payet foi pivô de uma confusão generalizada por um suposto objeto atirado pela torcida do Nice. Nós do Gol de Placa gostamos de histórias alternativas e figuras que marcaram o futebol de alguma forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí e fala pra gente que outro jogador merece um vídeo próprio. Até a próxima!